O ar da pequena terra de Amy Tudor estava impregnado com o cheiro da terra molhada, um perfume que ela respirava todos os dias, feliz por sua vida simples e pelas hortas que cultivava com suas próprias mãos. Ela adorava o canto dos pássaros ao amanhecer e a tranquilidade que sua pequena propriedade oferecia. Até aquele dia. O céu estava encoberto por nuvens escuras quando os servos do Lord Ravenbecker chegaram à sua porta. "Você é Amy Tudor?" Ele perguntou, sua voz grave ecoando como uma sentença. Ela concordou com a cabeça desconfiada. "Sim, sou eu. O que aconteceu?" O servo, com um movimento rápido, entregou-lhe um pedaço de pergaminho selado. A carta afirmava que ela era acusada de roubo, um crime que jamais cometera. Seu nome estava escrito ali. "Eu não sou uma ladra!" gritou, a raiva tomando conta de si. "Não há verdade nisso. Eu sou uma simples agricultora. Eu trabalho para o meu sustento." O servo a olhou com desprezo. "O Lorde exige que você pague pelo crime cometido. O valor de suas dívidas é alto, muito alto. Se não puder pagar, será levada ao castelo e passará a servir como escrava até quitar a dívida." Aquelas palavras rasgaram a alma de Amy. Escrava? Sua mente se embaralhou e uma sensação de impotência a dominou. Mas havia algo mais ali. Algo que parecia frio e implacável. E esse algo tinha os olhos de Lord Ravenbecker. Lord Ravenbecker, apesar de ainda ser jovem, era um homem severo, carrancudo e o senhor daquelas terras. Mas Amy não era serva dele, pois era uma camponesa livre que trabalhava por conta própria. Seus pais lutaram muito para conquistar a terra que ela ocupava agora e também para não se submeter às ordens do Lorde. E agora ela iria ser escrava para pagar por um crime que não cometeu? Amy foi levada presa ao castelo daquele homem sombrio. Quando chegou, caminhou pelos corredores sombrios do castelo, suas correntes rangendo a cada passo. As paredes de pedra, úmidas e frias, pareciam engolir seus gritos de desespero. O lugar era uma prisão, mas não apenas de corpo. Seu espírito parecia ser aprisionado pela injustiça cruel. Não demorou muito, ele apareceu diante dela, o olhar profundo e enigmático, como se fosse capaz de ler cada pedaço de sua alma. Sua figura sombria, imponente, se destacava na penumbra e sua voz soou como uma lâmina cortando o silêncio. "Disseram-me que você se diz inocente, não é?" disse Raven, seus olhos fixos nos dela com uma intensidade desconcertante. Ele se aproximou lentamente. "Talvez seja verdade. Talvez você seja inocente. Mas isso pouco importa agora. Está em minhas mãos." Amy, lutando contra o pânico, conseguiu falar. "Isso pouco importa? Não, senhor. Eu não sou uma ladra. Isso é um erro, um mal-entendido. Eu não tenho nada a pagar. Apenas me deixe ir." O Lorde a observou, os olhos fixos, e o que havia neles era uma mistura de desdém e algo mais. Algo que ela não queria reconhecer.
Como se ele estivesse se divertindo com sua dor, mas também intrigado com sua resistência e aparência. Você irá pagar sim, murmurou, a voz tão baixa que parecia mais um aviso do que uma promessa. Parou diante dela, examinou-a de cima a baixo. Com o olhar do Lorde que demonstrava cobiça, Amy sentiu que ele desejava mais do que seu dinheiro. Depois de olhá-la minuciosamente, disse: O seu roubo me custou muito caro. Você diz que não possui o valor para me pagar. Pois bem, o pagamento, minha querida, será com seu corpo e toda a preciosidade que puder me dar. Emily o olhou com raiva e gritou: Eu nunca me entregarei a um homem como você. Nunca! Quando ela acabou de falar, Raven se retirou, sumindo por entre as sombras do corredor. O castelo, apesar de sua imponência, parecia um labirinto de sombras. Amy se sentia perdida, tanto física quanto emocionalmente. Seus sentimentos eram um redemoinho que ela não conseguia controlar. No dia seguinte à sua chegada, ela começou a servir ao Lorde trabalhando no jardim do castelo. Foi a maneira mais fácil que Ravenna encontrou de lhe dar um trabalho sem possibilitar a sua fuga, pois era vigiada pelos soldados. 3 noites após, depois de mais um dia de trabalho exaustivo, ela foi chamada à presença do Lorde no aposento dele. Quando entrou, a luz da vela dançava nas paredes e a figura sombria de Raven se destacava, sentado em sua poltrona, a expressão impenetrável. Amy, ele falou, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que a fazia sentir uma dor no peito. Você pensa que sou um homem cruel, mas eu apenas estou cumprindo a lei. Se alguém lhe roubar e não tiver o dinheiro para pagar, servirá como escravo até quitar todo o débito. Ela o encarou tentando entender suas palavras. Mas eu já lhe falei da minha inocência e você me mantém aqui como sua escrava. Fui julgada e condenada sumariamente por um crime que não cometi. Ravenna se aproximou dela, dizendo: Quem me falou que você é a ladra e que vinha me causando danos é digno de minha confiança e não há motivos para eu duvidar da palavra dele. E o que você espera de mim, Lorde? Que eu minta para agradá-lo? Eu sou uma prisioneira aqui. Eu me tornei a sua escrava. Só falta agora você querer que eu sinta pena de você e não lamentar por mim. Eu sou a vítima nessa história, Lord Raven. Raven se aproximou mais dela. Seus olhos arderam como em brasa e a tensão no ar fez Amy prender a respiração. Eu nunca pedi sua pena. Por esta ofensa você vai me dar algo muito mais precioso, Amy. Ele a tocou no rosto com a ponta dos dedos, a suavidade de seu toque contradizendo a brutalidade de suas palavras. Você vai me dar seu desejo, seu amor e sua confiança, mesmo que você lute contra isso. Aquelas palavras a cortaram como lâminas afiadas. Com ódio, ela sentiu seu coração bater mais rápido. No entanto, seu corpo respondeu contra a sua vontade. Ela odiou ainda mais o que sentiu. Odiou a excitação que surgiu em seu corpo com um desejo de ser consumida pelo prazer nos braços dele. Diante do Lorde, ela fechou os olhos,
sentindo um tremor subir pelo corpo. Meus caros, a reação de Amy foi inesperada até para ela. Como resistir a algo tão forte, tão intenso, tão incontrolável que surgiu em seu ventre e subia até a cabeça, deixando-a tonta? Ela olhou para ele, seu peito apertado. A batalha interna era feroz. Ela queria odiá-lo, mas havia algo que ardia em suas entranhas quando olhava aqueles belos olhos, deliciando-se em desejá-la. E foi naquele momento, quando o medo e o desejo se misturaram, ele a abraçou e ela, sem reagir, entregou-se prazerosamente nos braços de Raven. Seus lábios se encontraram e a alma de Amy se despedaçou, tanto em dor quanto em prazer. Ela se viu perdida, entregue, cativa de um homem tão sombrio quanto as noites de inverno. Mas, no fundo, sabia que, assim como ele, ela também estava desfrutando de um prazer intenso. E dessa forma, os dois saborearam os mais loucos e intensos prazeres naquela noite, onde a escrava se tornou a dona do prazer do Lorde, pois ela fez com ele o que bem quis. Depois de satisfeito, o olhar de Raven encontrou o de Amy e pela primeira vez ela viu não apenas o senhor imponente, mas um homem submisso aos seus encantos de mulher, um lorde pronto a se entregar em seus braços quantas vezes ela o exigisse. Na noite seguinte, ela foi chamada novamente ao aposento de Raven. O som de seus passos nos corredores ecoava como um prenúncio do que estava por vir. Sabia que ele a queria por mais uma noite. Ela hesitou por um momento na porta, sentindo a raiva e o medo misturados com um desejo enlouquecedor. Algo que ela não queria aceitar, mas o queria mais uma vez. Consigo pensou, só mais esta noite. Empurrou a porta e entrou. Raven estava de costas diante da janela, seu rosto iluminado pela luz suave da lua. Quando ele se virou para ela, seus olhos estavam carregados de uma intensidade que fez o estômago de Amy apertar. Você também me deseja, não é? Ele perguntou, a voz suave, mas cortante. Ela não respondeu de imediato. Suas palavras ficaram presas na garganta, como se uma força invisível as impedisse de sair. Ela sabia o que ele queria ouvir, sabia o que ele esperava, mas não podia se entregar àquela verdade. Não podia admitir que o desejava com intensidade, pois de alguma forma ele havia começado a tomar posse de seu coração. Eu não o desejo, respondeu mentindo, tentando se firmar em sua postura, mas a tremulação em sua voz traiu sua insegurança. Raven caminhou até ela, seus passos lentos, como se o tempo estivesse suspenso entre eles. Quando ficou diante dela, a proximidade era insuportável. Ela sentiu a tensão elétrica no ar, o calor de seu corpo, a força de sua presença e tudo dentro dela clamava por ele, para se entregar. Você me deseja, Amy. Não há mais volta e não há mais espaço para resistir, ele murmurou, inclinando-se para ela. Sua respiração quente tocou sua pele
E Amy se encolheu, mas não deu um passo para trás. Ela sabia que ele estava certo. A batalha já estava perdida antes mesmo de começar. A mão dele, suave como seda, tocou seu rosto e o contato a fez estremecer. Não era a primeira vez que ele tocava sua pele, mas desta vez havia algo diferente. Ele não era mais o senhor cruel e impiedoso. Ele era seu escravo do prazer. Algo dentro dela quebrou. O que restava da sua resistência se desfez como poeira ao vento. E, sem dizer uma palavra, seus lábios se encontraram novamente. O beijo não era apenas desejo. Era dor, era perda, era a rendição de ambos ao que não podiam controlar. O dia seguinte chegou como uma miragem, diluindo a noite e deixando apenas a lembrança do que acontecera entre eles. Todas as noites ela era obrigada a ir ao aposento de Raven e se entregar em seus braços. A rotina de prazer dos dois fugia do controle de Amy. Ela sabia que, mesmo que ela lutasse contra a ideia de passar as noites com Raven, era nos braços dele que ela delirava, extasiada pelo desejo que a consumia. Mas, naquele amanhecer, algo em Raven havia mudado. Ele a observou em silêncio e, por um breve momento, ela sentiu uma faísca de algo menos sombrio, algo mais humano em seu olhar. Você me deixa louco, Amy. Eu a quero ao meu lado todas as noites. Eu a quero em minha cama para sempre. Porém, sinto que você se entrega em meus braços pela metade. O que eu posso fazer para você perceber que eu a quero de verdade? Amy, com a cabeça erguida, disse: Como posso querer bem a quem me tirou a liberdade? Eu sou sua escrava, Raven. Eu não estou no seu aposento porque quero, e sim por ser obrigada. Como posso desejar estar nos braços daquele que me aprisiona? Raven pensou um pouco e depois perguntou: O que você deseja que eu faça? Peça e eu lhe darei. Eu quero que você acredite que não sou a ladra de suas sementes. Quero que descubra quem mentiu e por quê. Então Raven começou a investigar para descobrir se o que Amy dizia era verdade. 2 dias depois, em uma tarde, quando o sol já começava a se pôr, tingindo o céu de um vermelho profundo, Amy estava no jardim, entre as plantas que agora cultivava para o norte. A sensação de estar cercada por algo natural e vivo a confortava, mesmo que por um momento. O vento suave a acariciava, mas sua mente estava distante, perdida em pensamentos sobre o futuro sombrio que se desenhava diante dela. Foi quando ela o viu parado à porta do jardim, olhando para ela com aquele olhar penetrante. Raven parecia ter saído de uma tempestade interna. Seu rosto estava sombrio, como sempre, mas havia algo de diferente em sua postura. Eu descobri toda a verdade, Amy. Coloquei meu servo fiel para seguir Elliot Cliff, o responsável pela despensa do castelo. Foi ele quem me roubou e acusou você como ladra. Mas por que justamente eu? Ele era apaixonado por sua mãe, que o deixou para se casar com seu pai porque estava grávida.
Então eu estou livre, não é? Não lhe devo nada, como afirmei várias vezes. Raven se aproximou dela. Amy, eu sou o senhor dessas terras, o senhor deste castelo, disse ele, finalmente, a voz grave carregada de uma emoção inesperada. Mas, antes disso, eu sou um homem que se perdeu em você, Amy. Ela levantou a cabeça encarando-o e, pela primeira vez, não viu o Lorde Sombrio. Viu o homem quebrantado pelo amor. E, pela primeira vez, ela se entregou ao que o destino já havia escolhido para ambos. Fica comigo, não se vá. A minha vida estava vazia antes de você chegar. Sem você, sou um homem sombrio, vazio de amor e esperança. Fica comigo, por favor. Com o tempo, sei que você me amará. Ela sorriu e respondeu: Eu não quero um tempo para te amar, Raven. Ele se assustou com a resposta dela, porém ela completou: Eu te amo desde a primeira noite que passamos juntos, mas não queria demonstrar amor por quem me tinha como escrava. Agora que sou livre, posso te amar. O beijo entre eles foi inevitável e a noite apaixonada também. Quando amanheceu, Amy olhou pela janela do quarto, sentindo o calor da luz solar tocar sua pele. O castelo estava quieto, mas o peso que ela carregava dentro de si parecia finalmente se dissipar. E assim, ao olhar para Raven, que estava ali ao seu lado, ela soube que não havia mais espaço para o medo. Amy, que chegou no castelo como escrava, agora era a senhora, e Raven, que era um senhor sombrio, agora era um alegre escravo dos carinhos de Amy.